Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu conto para você que o 11º dia do conflito entre Israel e o grupo terrorista Hamas foi marcado por um ataque a um hospital em Gaza, que deixou ao menos 500 mortos. A Palestina acusou Israel pelo ataque, já o governo israelense colocou a culpa no grupo Jihad Islâmica, que é aliado do Hamas. Aqui no Brasil, o relatório final da CPMI dos ataques golpistas foi apresentado hoje e a relatora pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como autor intelectual e moral dos atos do dia 8 de janeiro. E no mundo da cultura pop... A revista People divulgou trechos polêmicos do aguardado livro de memórias da cantora Britney Spears. No spoiler do livro que veio à tona hoje, Britney explica por que resolveu raspar a cabeça em 2007 em frente aos paparazzis. Ela também contou detalhes sobre os 13 anos de tutela que ela vivenciou e também os detalhes do relacionamento com o ex-namorado, o cantor Justin Timberlake. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta terça-feira, dia 17 de outubro de 2023. O conflito entre Israel e Hamas entrou hoje no 11º dia e um ataque a um hospital no centro da cidade de Gaza, no norte da faixa de Gaza, no final da tarde desta terça-feira, deixou ao menos 500 mortos. O local atendia centenas de pessoas e também era usado como abrigo para civis. Essa informação foi confirmada pelo Ministério da Saúde palestino e enquanto eu gravo este episódio, no começo desta noite, as informações são muito preliminares, tanto que a autoria do ataque ainda é incerta. Os palestinos acusam Israel, já Israel diz que o país não fez isso e acusou o grupo Jihad Islâmica de bombardear o hospital. Só para te situar, Jihad Islâmica é um grupo terrorista que foi criado na década de 80 no Egito e é aliado ao grupo terrorista Hamas. A Jihad Islâmica negou a autoria desse ataque. Lembrando aqui para você que em uma guerra há várias versões sobre o mesmo fato, então é algo muito complexo. Mas independentemente da autoria desse ataque, o bombardeio no hospital foi amplamente condenado por vários governos internacionais, porque em uma regra, há regras, e tem uma regra muito importante: é proibido atacar hospitais, é considerado crime de guerra. E logo após o ataque, teve uma reação imediata de países do Oriente Médio, o que pode tensionar ainda mais a região e o conflito. O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita, por exemplo, classificou esse ataque como crime hediondo israelense. Já o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, declarou luto oficial de 3 dias nos territórios e chamou o ataque de genocídio e uma catástrofe humanitária. Além disso, ele cancelou o encontro que ele teria amanhã com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. O Egito definiu esse bombardeio como uma violação perigosa do direito internacional humanitário. O Emirados Árabes Unidos emitiu uma condenação dizendo para Israel respeitar o direito humanitário e o Irã classificou o bombardeio como um crime de guerra selvagem. Por fim, lá na Turquia, o presidente Recep Tayyip Erdogan disse que o ataque ao hospital foi o exemplo mais recente dos ataques desprovidos dos valores humanos mais básicos. Já o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fez um apelo para a proteção imediata dos civis e aos cuidados de saúde e a reversão das ordens de Israel em relação à evacuação desses locais. Ele ainda escreveu em uma postagem a hashtag Not a Target, que significa em português não é um alvo, fazendo aí uma referência aos hospitais.
Hoje também, um outro hospital na cidade de Rafah, no sul de Gaza, informou que Israel entrou em contato 2 vezes pedindo para que eles esvaziassem o prédio, mesmo estando na área onde o exército israelense pediu para que os civis se refugiassem, isso no sul ali da faixa de Gaza. Hoje também a Agência para Refugiados Palestinos da ONU informou que houve um ataque a uma escola que matou 6 pessoas. De acordo com a agência, nenhum lugar mais é seguro em Gaza, nem mesmo nas instalações da ONU. A agência informou ainda que cerca de 4.000 pessoas usavam essa escola para se abrigar do conflito e que, desde o início da guerra, mantém os governos de Israel e da Palestina informados sobre as posições usadas para receber civis. Antes desse ataque ao hospital que eu contei para você, o Ministério da Saúde da Palestina atualizou para cerca de 3.000 o número de mortes desde o início da guerra, em 7 de outubro. Mais da metade é mulher ou criança. E 12.500 pessoas ficaram feridas. O Ministério também informou que 61 pessoas morreram na Cisjordânia. Em Israel, os ataques do Hamas e do Hezbollah, que é um grupo armado do Líbano, mataram 1.400 pessoas. Falei agora há pouco sobre a situação das crianças, lá na faixa de Gaza, e hoje, em entrevista ao Jornal da CBN, o porta-voz do Unicef em Nova York, Ricardo Pires, diz que pelo menos 700 crianças morreram em 11 dias de confronto entre Israel e Hamas. E ele classificou a situação de catastrófica e alertou que o número deve aumentar significativamente com a possível ofensiva terrestre do exército israelense na faixa de Gaza. Elas estão ficando sem água, elas estão ficando sem comida, elas estão ficando sem eletricidade. Existem muitas crianças, milhares de crianças que foram afetadas e algumas delas estão gravemente feridas e precisam de cuidados médicos urgentes, e os suprimentos médicos, os que a Unicef tem dado aos hospitais e tem fornecido, já estão acabando, e os que nós temos preposicionados para entrarem ainda não podem entrarem porque o corredor humanitário e a pausa humanitária ainda não foram estabelecidos. Ricardo Pires também disse que mais de 500 crianças estão desaparecidas. Ele ainda falou que a agência da ONU tem trabalhado para garantir um futuro melhor para os menores atingidos pelo conflito. É importante também para que essas crianças que foram separadas ou que perderam entes queridos, elas tenham apoio psicológico momentâneo, urgente, para que possam começar a processar esse trauma de uma maneira gradativa, porque esses impactos não são momentâneos apenas, eles vão ficar por muitos e muitos anos. Muitas vezes eles vão definir o futuro dessas crianças, porque o que elas estão vendo é algo que criança nenhuma no mundo deveria ver. Falei para você que hoje o hospital que foi bombardeado fica no norte da faixa de Gaza, Mas no sul também estão acontecendo bombardeios, que inclusive mataram hoje um dos comandantes do Hamas. Tanto o grupo terrorista quanto as Forças Armadas de Israel anunciaram a morte de Ayman Nofal, que é um dos nomes mais antigos do Hamas. Nofal já foi comandante do braço armado do Hamas e vivia em Gaza desde 2011, quando ele fugiu de uma prisão do Egito. As Forças Armadas de Israel disseram já ter matado outros 7 comandantes do Hamas desde o início dos bombardeios em Gaza. Mas os grandes alvos ainda são 2 chefes atuais do Hamas, o Mohammed Deif e Yahin Sinwar. No lado de Israel, do conflito, hoje a mãe da jovem franco-israelense Mia Shen, que foi sequestrada pelo Hamas e que teve ontem um vídeo divulgado pelos terroristas, pediu hoje para que os líderes mundiais ajudem a trazer a filha dela de volta. Keren Shen disse o seguinte, abre aspas, vi que ela estava em condições estáveis, mas estou preocupada com ela. Estou implorando ao mundo para trazer meu bebê de volta para casa. Ela só foi a uma festa, a um festival para se divertir e agora está em Gaza. Fecha aspas. O vídeo da jovem israelense
foi o primeiro que foi divulgado oficialmente ontem, que mostra que os reféns que foram sequestrados durante essa incursão do Hamas no dia 7 de outubro aparentemente ainda estão vivos. No vídeo, a jovem aparece com o braço engessado e diz que foi operada durante 3 horas e que está recebendo cuidados e remédios. Ela também pede para voltar para casa assim que possível e pediu para a família que tirem ela de lá o mais rápido possível. Não há informações de quando esse vídeo foi gravado, mas, segundo uma análise do jornal norte-americano The New York Times, há indicações de que parte das imagens foi filmada há pelo menos 6 dias. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos disse acreditar que a jovem falou sob coerção, ou seja, sendo forçada a falar aquilo. Essa jovem é uma das cerca de 200 pessoas que estariam sob o controle do Hamas dentro da faixa de Gaza, isso segundo o governo de Israel. Tava tudo certo hoje para ter mais uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, que a Natália Furtado contou para você na edição da manhã de hoje, e esse encontro iria discutir a proposta do Brasil para o confronto entre Israel e Hamas, né? Mas no final da tarde de hoje, o Itamaraty informou que o encontro foi adiado, sem dar muitos detalhes. Mas nos bastidores, as negociações continuam para acertar um texto e chegar a um consenso. O governo brasileiro preside o Conselho de Segurança da ONU temporariamente e os diplomatas brasileiros insistem na proposta de resolução que vai condenar os ataques do Hamas, pedir a abertura de um corredor humanitário e um cessar-fogo temporário para a entrada de água, comida e mantimentos. O Brasil também quer que Israel suspenda a ordem para que a população deixe o norte de Gaza e se desloque para o sul. Só que tudo isso aí que eu contei para você é muito complexo e delicado, porque além de ter que conseguir a aprovação de 9 dos 15 membros do Conselho de Segurança, nenhum país que tenha um assento permanente lá no Conselho pode vetar a proposta, entre eles Estados Unidos e Rússia, que estão de lados opostos. O ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, diz que o cenário da escalada da crise lá em Gaza é cada vez mais grave e que o governo vai insistir no corredor humanitário. O cenário de escalada, cada vez mais grave. Eu acho assim que as próximas 48 horas vão ser muito importantes. Há um conjunto de informações sobre falta de água, falta de alimentos. Eu recebi uma informação hoje que diplomatas estavam recebendo 1 litro de água por dia, para tudo, para alimentação, para higiene. Então, se os diplomatas estão recebendo 1 litro de água por dia, imagina o conjunto da população a que situação está sendo submetida. Em paralelo a isso, o presidente Lula conversou hoje com os presidentes da Turquia e do Irã sobre a guerra no Oriente Médio. Lula defendeu um cessar-fogo e a criação de um corredor humanitário e do outro lado da linha, o presidente da Turquia se dispôs a ajudar na negociação para retirar os brasileiros que estão em Gaza. Já o presidente do Irã defendeu o fim imediato dos bombardeios de Israel e do bloqueio da faixa de Gaza, lembrando para você que o Irã tem uma influência econômica muito importante no financiamento do grupo terrorista Hamas. Enquanto isso, o Brasil mantém também intensa negociação para a abertura da fronteira de Rafah, no sul de Gaza, para repatriar um grupo de cerca de 30 pessoas. O governo brasileiro está em contato com as autoridades egípcias e israelenses e quando houver avanço nas conversas, um avião da FAB vai decolar de Roma, na Itália, para Cairo, no Egito. A aeronave vai ser usada para transportar as pessoas. Enquanto isso, os brasileiros que estão perto da faixa de Gaza estão esperando que o Egito abra a fronteira e estão, ao mesmo tempo, recebendo ajuda do governo brasileiro, como água e dinheiro para comprar comida, mas eles convivem diariamente com os bombardeios. A brasileira Shahed Albana, de 18 anos, ela registrou o momento em que a fumaça causada por um bombardeio aparece no céu de Rafah, que faz fronteira com o Egito. Ela voltava de um mercado quando ela se deparou com a destruição e ela também falou nesse vídeo sobre a expectativa de sair de Gaza. Gente, olhem aqui, eu tava no mercado tentando comprar comida e acabaram de jogar um bombeiro bem aqui do lado. Tá cheio de fumaça. É muito perigoso sair de casa, viu? Eu tô uns 4 metros à distância do Egito. O muro ali
quando eu atravesso já é o Egito, só que infelizmente não posso pular por aí e pronto. Estamos esperando a autorização da embaixada para nós sair pela fronteira. Espero que vai dar certo. Existe a expectativa de que a visita do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que vai acontecer amanhã ao Oriente Médio, facilite a negociação para a abertura da fronteira lá no Conselho de Segurança da ONU. Isso porque Joe Biden também tem interesse em retirar os norte-americanos de Gaza. O assunto foi tratado hoje, inclusive, numa reunião do gabinete de crise comandada pelo chanceler brasileiro Mauro Vieira. Hoje também o governo brasileiro confirmou uma notícia muito triste. A jovem de 18 anos, Celeste Fishbane, que é filha e neta de brasileiros e havia sido sequestrada pelo Hamas, foi encontrada morta. A informação foi confirmada pelo tio dela, o Mário Fishbane. A informação foi dada à família pelo exército de Israel, mas não deu mais detalhes. Celeste estava na casa do namorado durante os primeiros ataques do Hamas e ela chegou a alertar a família que terroristas estavam disfarçados invadindo as casas. E no final da manhã de sábado, a família perdeu o contato com a jovem. Ao longo da semana, o governo israelense avisou a família que Celeste estaria entre os sequestrados e hoje confirmou a morte da jovem, como o tio dela, Mário Fishbane, relatou para a nossa reportagem. Eu sou o tio da Celeste, que já não está desaparecida. Ela foi encontrada, o corpo dela sem vida, ela foi assassinada. Vieram do exército avisar-nos oficialmente e ela já não está mais conosco. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para contar para você um recado do patrocinador deste podcast. Com uma das maiores incidências de sol do planeta, o Brasil vive um crescimento significativo do uso da energia produzida através do sol. A potência instalada dessa fonte limpa, renovável e acessível vem praticamente dobrando no país, ano após ano. E esse aumento tem se dado especialmente pelos investimentos dos consumidores em geração própria nos telhados, fachadas e pequenos terrenos, assim como por uma participação cada vez maior das grandes usinas solares na matriz elétrica nacional. Dessa forma, a energia solar tem se consolidado como uma solução importante para a redução de custos na conta de luz e de baixo impacto para o meio ambiente. E o Banco BV, um dos maiores bancos privados do Brasil, oferece financiamento para a instalação de painéis solares para sua casa e sua empresa, sujeitos à análise. Saiba como e tire as suas dúvidas acessando o site bv.com.br ou siga também o banco nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, aqui no Brasil, hoje o relatório final dos trabalhos da CPMI dos ataques golpistas foi apresentado. E durante vários meses você acompanhou aqui no Panorama CBN os depoimentos que tentavam achar respostas sobre o que levou aos atos do dia 8 de janeiro. E no relatório final desse trabalho, a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, elencou uma série de eventos como provas para sustentar o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro como autor intelectual e moral dos atos golpistas e também pela invasão da sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Ela diz que os ataques foram obra do bolsonarismo. O documento aponta também que, quando Bolsonaro era presidente, ele instrumentalizou órgãos, instituições e agentes públicos e também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Em mais de 100 páginas, diversos episódios foram relatados aos deputados e senadores da comissão e aparecem aí para formar a teia que, segundo a relatora, justificam a responsabilidade de Bolsonaro e de outros integrantes do último governo nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. No documento, a senadora pede o indiciamento do ex-presidente pelos crimes de associação criminosa, violência política, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Além de Bolsonaro, ela sugere ainda o indiciamento de pessoas próximas ao ex-presidente e também de uma série de generais, entre eles os ex-ministros Braga Neto, Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos e Paulo Sérgio Nogueira, além dos ex-comandantes militares Almir Garnier, da Marinha, e Marco Antônio Freire Gomes, do Exército.
A relatora também aponta, no caso dos militares, os crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, também de forma dolosa, por eles supostamente aderirem subjetivamente às condutas do ex-presidente. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fechou uma delação premiada com a Polícia Federal, também aparece nesse relatório, com pedido de indiciamento pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A senadora Elisiane Gama fez a leitura desse relatório, que, como você deve ter percebido, é bem extenso, e a palavra Bolsonaro foi citada ao menos 200 vezes. Logo no início da leitura, ela deixou bem claro que apontava Bolsonaro como o principal culpado pelos atos do dia 8 de janeiro. As investigações aqui realizadas, os depoimentos colhidos, os documentos recebidos, permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. Como se verá nas páginas que se seguem, a democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio, milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Forças de segurança foram cooptadas, tentou-se corromper, obstruir e anular as eleições. Um golpe de Estado foi ensaiado e, por fim, foram estimulados atos e movimentos desesperados de tomada de poder. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Ao justificar esse indiciamento do ex-presidente, ela disse que Bolsonaro nunca teve apreço pela democracia e manipulou os apoiadores a defenderem ideias golpistas e autoritárias. É de conhecimento notório que Jair Messias Bolsonaro nunca nutriu simpatia por princípios republicanos e democráticos. Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República e desde o primeiro dia de seu governo atentou contra as instituições estatais para atingir seu intento. Então, o presidente da República instrumentalizou não somente órgãos, instituições e agentes públicos, mas também explorou a vulnerabilidade e a esperança de milhares de pessoas. Visto como figura mítica por seus apoiadores, Jair Bolsonaro se utilizou como pôde do aparato estatal para atingir o seu objetivo maior, cupinizar as instituições republicanas brasileiras até o seu total esfacelamento, de modo a se manter no poder de forma perene e autoritária. No relatório, a senadora diz que o nome responsável por produzir o documento, que ficou conhecido como Minuta do Golpe, seria do advogado Amaury Ferri Saad. Ele teria prestado assistência jurídica ao ex-assessor da presidência, Felipe Martins, que entregou esse documento a Bolsonaro. Mas a senadora não indiciou o advogado, ela apenas pediu o aprofundamento das investigações contra ele. Elisiane também propôs o indiciamento da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, também do ex-secretário de Segurança Pública e ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, e do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. Anderson Torres e Silvinei Vasquez foram apontados pela relatora como responsáveis por uma série de blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições, que atrapalhou o deslocamento de eleitores de Lula no Nordeste. A deputada Carla Zambelli também aparece nesse relatório como indiciada por aderir às condutas de Bolsonaro e se reunir com o hacker Walter Delgatti Neto. No total, Elisiane Gama fez o indiciamento de 61 pessoas. A senadora cita no relatório também o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, Gonçalves Dias, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, mas ela não indiciou eles. Por causa disso, o senador Flávio Bolsonaro ironizou o relatório da senadora Elisiane Gama. E é um relatório nota 100, um relatório sem credibilidade, um relatório sem nexo, um relatório sem G. Dias, um relatório sem Flávio Dino, um relatório sem Lula, um relatório sem vergonha, resumindo. E, obviamente, o governo que tentou impedir que a CPMI acontecesse de todas as formas, que omitiu da CPMI várias informações, como, por exemplo, as câmeras de segurança lá do Ministério da Justiça, que poderiam nos trazer à luz várias outras nuances do que aconteceu no 8 de janeiro. Então, um relatório que claramente era o que era esperado. A senadora Elisiane Gama também disse no parecer dela que o enfraquecimento da Agência Brasileira de Inteligência por parte de Bolsonaro ajuda a entender o apagão da inteligência que resultou na invasão da sede dos três poderes.
Agora, as conclusões da CPMI vão ser encaminhadas ao Ministério Público Federal e à Advocacia Geral da União, porque a CPMI só sugere um indiciamento, não tem o poder para indiciar de fato, e quem aceita isso é a Justiça. A oposição fez um relatório paralelo. O grupo pediu o indiciamento do presidente Lula, de Gonçalves Dias, de Flávio Dino e de Saulo Moura Cunha, ex-diretor da ABIN. O grupo aponta que houve crimes como deterioração de patrimônio público, dano qualificado e prevaricação por parte do presidente da República. Na economia, o IBGE divulgou hoje um levantamento sobre o andamento do setor de serviços no país, que é o mais importante da nossa economia. E o resultado não foi muito positivo. O volume de serviços prestados no Brasil, como em bares, restaurantes e hotelaria, recuou 0,9% em agosto na comparação com o mês anterior. A queda aconteceu depois de um ganho acumulado de 2,1% no período de maio a julho. 4 das 5 atividades pesquisadas pelo IBGE apresentaram retração na relação mensal. O item transportes foi o destaque com registro negativo em todos os modais avaliados, como, por exemplo, entrega de mercadorias. Aproveitando que eu estou falando aqui de economia, vou contar para você como foi o fechamento do mercado financeiro hoje. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,54% aos 115.908 pontos. Já no mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em baixa de 0,04%, cotado a R$ 5,035. E o euro encerrou o dia de hoje em alta de 0,09%, cotado a R$ 5,325. E eu vou embora hoje com a princesinha do pop, Britney Spears, porque a revista People divulgou hoje, com exclusividade, um trecho do tão aguardado livro de memórias da cantora, que vai ser lançado no dia 24 de outubro. O nome da biografia se chama A Mulher em Mim. E eu vou contar para você um spoiler do livro que deu uma remexida nas redes sociais hoje, porque são relatos polêmicos. Segundo um trecho do livro que a revista People teve acesso, a cantora Britney Spears contou que ficou grávida do cantor Justin Timberlake. Na época, eles eram o casal mais popular do mundo pop, né? Você deve se lembrar. E no livro ela diz que fez um aborto. Ela contou que o cantor não estava preparado para ter um filho e que ela concordou em abortar. E que essa decisão foi tomada pelos dois, mas que se ela tivesse que tomar essa decisão sozinha, ela não teria feito. No livro, ela também fala sobre o período em que ela passou sob a tutela do pai e também um fato marcante para todo mundo: o episódio em que ela raspou o cabelo na frente dos paparazzis em 2007. Ela explicou por que ela fez isso. No trecho do livro, ela disse que ela sempre foi observada enquanto crescia e as pessoas contavam o que achavam do corpo dela desde que ela era adolescente. E raspar a cabeça foi uma maneira que ela encontrou para reagir a essas críticas. Ela também relatou nessa biografia que durante a tutela ela era obrigada a tomar medicamentos. Enfim, esse foi só um spoiler e já deu para perceber que o livro promete em conteúdo, né? Então fica aqui a curiosidade para você e logo mais a gente vai ter acesso a todo o conteúdo. E ao som da música Womanizer, que eu vou indo nessa. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos por mim e a sonorização é do Anderson Wendel, o Tico. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail que é o juliana.prado@cbn.com.br. Não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Natália Furtado. Combinado? Beijos pra você e até mais! Womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer.